partir do versículo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 10. Então, depois projeta o tema da série aí, Ingrid, se estiver fácil aí. Se não tiver, deixa, querida, não tem problema não. Mas o tema da série, para aqueles que ainda não sabem, os que estão nos visitando, é Conselhos para Viver Bem, que Tiago nos deixou, né? Essa riqueza aqui, eu sempre digo para vocês, para aqueles que estavam desatentos ou desinformados, Tiago era irmão de Jesus Cristo, irmão de sangue, ele era filho de Maria. E ele tem uma linguagem muito parecida com a linguagem, ele foi criado com Jesus, né? Então ele tem uma linguagem muito parecida com a linguagem do Senhor Jesus. E ele nos deixa aqui conselhos maravilhosos, irmãos. Por isso que eu disse, nós estamos, eu acho que na 8ª mensagem já, e ainda vai render umas 4 ainda. É um livro pequenininho, é uma carta pequena, e essa carta aqui, Tiago, ele escreveu para os crentes. Ele não escreveu para evangelização, ele não escreveu para aqueles que não conheciam Cristo Jesus, ele não escreveu para aqueles que não professavam a fé em Jesus Cristo, não. Ele escreveu para os crentes que estavam espalhados pelo mundo, principalmente ali na região da Grécia, e ele escreveu para esses irmãos que, devido à perseguição, se espalharam pelo mundo afora. Então, essa carta é atualizadíssima para mim e para você, para os dias de hoje. E ele diz assim, começando lá no versículo 4. Infiéis, algumas traduções dizem adúlteros. Nossa, pastor, que maneira de começar uma mensagem, hein? E ele começa lá dizendo assim, adúlteros, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga da de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Ou suponha que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que nos anseia o Espírito, e que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele... Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso aqui, irmãos, anula qualquer defesa minha ou sua, de que, se eu ou você cairmos em tentação, se eu ou você tomarmos alguma decisão errada, a culpa é do diabo. Eu já falei aqui brincando, mas eu acho que no reino espiritual muitas vezes é assim, que muitas pessoas às vezes acusam, adotam, levam para o diabo, levam a culpa para o diabo, de coisas que muitas vezes o diabo fala, lá nos quintos dos infernos ele fala assim, eu tenho culpa num monte de coisa, mas nisso aí eu não tenho nada a ver. E esse versículo, ele nos leva a essa reflexão. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai-vos as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, e limpai o vosso coração. Aí versículo 9, afligi-vos, lamentai-vos e chorai, e converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu queria que você repetisse isso, irmão. Esse versículo é maravilhoso. Versículo 10. Diga para a pessoa que está do seu lado, e diga assim, olha, humilhe-se na presença do Senhor, e Ele vai te exaltar. Amém, amém e amém. Coloque sua mão sobre esse texto. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, por este tempo. Nós queremos te agradecer pela tua palavra revelada, Senhor. Que eu diminua e que tu cresças. Faz mais uma vez, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje renovados, e que eu possa ser a sua boca aqui nessa manhã. No santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero começar aqui, hoje vai ser um culto de perguntas, tá? E são perguntas de retórica, não precisa responder não, é perguntas para reflexão, para você pensar aí. E a primeira pergunta que eu faço aqui para mim e para você, e essa eu já vou dar a resposta, por que alguns se dão tão bem na vida, e outros não se dão tão bem, não se dão bem na vida? Eu falei aqui a semana passada, que parece que às vezes, na vida de algumas pessoas, existe uma parede, que ela não consegue transpassar. Ela faz projetos, ela tem sonhos, ela às vezes até se prepara para algumas coisas, mas parece que diante do projeto, diante dos sonhos, tem uma parede, e ela não consegue transpor. E na nossa visão, e muitas vezes na nossa reflexão, a gente percebe que tantas pessoas foram tão longe, e muitas vezes
nós nos sentimos parados no meio do caminho. E por que acontecem essas coisas? Essas coisas acontecem, irmãos, por causa de escolhas que nós muitas vezes fazemos na nossa vida. E muitas vezes as nossas escolhas nos levam para caminhos que são distantes dos caminhos de Deus. Muitas vezes as nossas decisões nos levam para lugares que Deus não queria que nós estivéssemos. Eu sempre digo isso, estou 12 anos falando isso aqui. Hoje nós somos resultado das escolhas que nós fizemos há anos atrás. O que você colhe hoje são frutos. As coisas que você tem recebido hoje são frutos das decisões que você tomou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. E lá no futuro, daqui 10, 15, 20, 30 anos, você vai ser resultado das decisões que você está tomando hoje. Então, o resultado, muitas vezes, da nossa vida, do nosso sucesso ou do nosso fracasso, tem tudo a ver com as nossas decisões. Agora, pastor, nem tudo eu posso decidir. Nem tudo eu posso decidir. Existem muitas coisas na minha vida que independem. Eu não tenho o poder, eu não tenho a decisão nas minhas mãos. Exatamente, tem muitas coisas, irmãos, que a decisão não depende de nós. Por exemplo, eu não tenho o poder de decidir de não envelhecer. Eu não tenho essa decisão. Eu não tenho o poder de decidir que eu não quero mais que meu cabelo fique branco. Eu não tenho essa decisão. Só se eu fizer como alguns aí que pintam o cabelo, né? Mas a gente não tem esse poder. Eu não tenho o poder de não querer tomar uma injeção se eu estou doente. Eu não tenho o poder de não querer fazer um tratamento se eu estou com alguma doença. Nós não temos esse poder. Mas na maioria das coisas relacionadas à nossa vida, ao nosso dia a dia, nós temos o poder de decisão. Por exemplo, você tem o poder de decisão se você toma ou não toma refrigerante. Tem 2 filhas na minha casa que elas não tomam refrigerante. Elas decidiram não tomar. Já faz muitos anos que elas não tomam refrigerante. Problema delas, eu continuo tomando. A Marisa não tomava também, aí voltou a tomar, não sei porquê. A gente toma lá o sem açúcar, mas toma. Agora minhas 2 filhas decidiram não tomar, decisão delas, decidiram não tomar. Você tem o poder de decidir se você come carne ou se você não come carne. Você tem o poder de decidir se você usa um casaco no dia de frio ou se você não usa um casaco. Agora, independente da minha e da sua decisão, irmãos, o que nós precisamos estar alertas e atentos a minha decisão tem agradado a Deus? Aquilo que eu tenho decidido vai de encontro àquilo que Deus quer para a minha vida? E Tiago nos deixa aqui 4 perguntas e 4 escolhas que eu e você precisamos fazer ao longo da nossa caminhada, desde os mais jovens até aqueles que já estão com o cabelinho branco. Ele nos deixa algumas decisões que eu e você precisamos tomar. E a primeira pergunta que Tiago nos deixa aqui no coração, implicitamente aqui, meio que deixando claro, mas não tão claro, para a gente poder pensar e raciocinar junto aqui, ele diz o seguinte, ele deixa para mim a pergunta, para mim e para você o seguinte: amigos do mundo ou amigos de Deus? Porque ele diz aqui no texto que aqueles que se dizem amigos do mundo, amigos de Deus, mas continuam vivendo nas práticas antigas, esses são hipócritas, esses são adúlteros, esses são infiéis. É isso que ele deixa para mim. E nota, irmãos, que aquilo que ele fala aqui a respeito do mundo, não é a criação de Deus, o mundo que Deus criou, esse mundo a qual nós vivemos. Não, o que ele fala aqui se referindo a respeito de mundo, é o sistema, valores e as práticas deste mundo. O que ele está falando aqui não é mundo criação, mas o que ele está falando aqui é na questão das práticas mundanas. E eu e você, irmãos, precisamos estar muito atentos. Deixa eu falar tudo isso que existe aí hoje, que vai contra Deus, a questão essas ideologias, a questão do aborto, isso existe desde que o mundo é mundo. Não se escandalize. No tempo de Jesus essas coisas existiam. Agora, o que eu e você precisamos ter bem claro para a nossa vida, e a gente vê tanta loucura aí na internet, o que eu e você precisamos ter bem claro, e Tiago reafirma isso aqui, é que aquilo que era pecado nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, continua sendo pecado hoje.
tem um monte de gente que se diz homem e mulher de Deus, querendo validar um monte de coisa que Cristo não validou, distorcendo as Escrituras, barateando o Evangelho, para encaixar aquilo que Cristo não validou. Nós estamos agora, essa semana, teve uma grande discussão aí, aqueles que assistem, ouvem notícia, ou no jornal, ou na televisão, ou na internet, que é mais a molecada, vê notícia só pela internet. Cuidado com os canais que você vê na internet, porque há muita distorção também, ou quem ouve pelo rádio. Houve uma grande discussão no Congresso Nacional essa semana, a respeito do aborto. Está para ser aprovado agora que vão criminalizar o aborto. E lá está uma grande discussão de que, e se a mulher for estuprada, ela vai ter uma pena maior do que o estuprador, se ela fizer o aborto. Isso é mentira, irmãos, isso não está na lei. Isso não está na lei. Isso é um recorte que eles fizeram lá para distorcer. E tem um monte de crente embarcando nessa. Fique atento. Fique atento. Deixa eu falar um negócio para você aqui, independente do seu entendimento, tá? Tem que falar baseado nas Escrituras, e se você crê diferente, problema seu. Aborto é pecado. Aborto é pecado. Nós, cristãos, somos totalmente contra ao aborto. Pastor, e se uma mulher foi estuprada e ela decidiu fazer o aborto, você vai condená-la? Eu não vou condená-la. Eu não vou condená-la porque ela que está sentindo a dor, a gente tem que humanizar, e nesse caso não pode ser criminalizado. Agora, nós como cristãos, irmãos, nós precisamos repudiar a questão do aborto. Então, cuidado com as pautas que você tem apoiado, cuidado com as bandeiras que você tem levantado, cuidado. Porque o que a gente tem visto ao longo dos dias, ao longo dos tempos, irmãos, é a palavra de Deus sendo distorcida dia a dia. E por isso que eu fiz questão de, nessa série aí de 10, 12, não sei quantas mensagens vão dar, falar a respeito da carta de Tiago. Porque Tiago volta a dizer, irmãos, Tiago aqui, olha como ele é duro, olha as palavras que ele usa, e volto a dizer, ele não está como João Batista pregando para os ímpios. Ele não está falando para aqueles que desprezavam Jesus Cristo, para aqueles que desprezavam a lei, não. Ele está escrevendo aqui, está pregando, está falando, está dando recomendações para os crentes, os judeus que haviam se convertido, estão espalhados pelo mundo. Então a primeira pergunta que ele faz, a primeira reflexão que ele deixa para mim e para você é: amigos de Deus ou amigos do mundo? E sabe o porquê disso, irmãos? Porque ele está escrevendo para a igreja, está escrevendo para mim, escrevendo para você. E olha o porquê disso. Está aí o texto, Ingrid, de Isaías 62, versículo 4, olha o que diz aí. Isaías vai ser projetado aí. Nunca mais chamarão abandonada, nem a sua casa chamarão desamparada. Você porém, será chamada Efipizá, a sua terra Beulá. Não é esse texto não, querida. Bom, enfim, coloca Efésios 5, 24, por favor. Pois eu acho aqui. Efésios. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos vossos maridos. Coloca desde o 23, por favor. 23, 24 e 25. É fácil aí? Não, senão eu leio aqui. Olha o que diz esse texto, como esse texto é maravilhoso. Para a gente entender, irmãos, o que Tiago está falando aqui. E a partir do momento que Cristo, ele reconhece, aqui é o texto que fala que Cristo reconhece a igreja como a sua noiva. E olha o que ele diz aqui. Ele diz assim, versículo 25: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as esposas está sujeita ao seu marido. Ou seja, Cristo Jesus, ele reconhece a igreja como a sua esposa. Aí no versículo 25 ele continua assim: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então o que Tiago escreve aqui, e que Isaías escreve também, lá no capítulo 4, no capítulo 62, está falando exatamente a respeito disso,
a respeito de que, tanto no Velho Testamento, como no Novo Testamento, Cristo reconhece a mim e a você, nós reunidos como igreja, como a sua própria noiva. Então, por isso que ele é duro, por isso que ele está dizendo, olha, como que você pode se dizer minha noiva, fazer parte do corpo de Cristo e continuar com as mesmas práticas antigas? Então ele chama, ele diz, adúlteros, são todos aqueles que rompem a aliança com Deus. E volto a dizer, quando ele fala aqui a respeito de mundo, não é o mundo a sua criação, mas sim as práticas mundanas, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com a idolatria. Muitas vezes nós somos, às vezes, críticos e às vezes com parentes, com amigos que são católicos, na questão porque você adora santo, porque a Virgem Maria, porque o São Benedito, porque o São Sebastião, e nós esquecemos, você pode ser um idólatra da sua esposa, você pode ser um idólatra com relação ao seu filho, você pode ser um idólatra com relação à sua casa de praia, você pode ser um idólatra com relação ao seu carro, tudo aquilo que distancia você de Deus, ou que substitui o lugar de Deus, vira idolatria na nossa vida. Então nós precisamos estar muito atentos, e é nisso que Tiago trata. Olha o que diz aí versículos 6 e 7. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A segunda pergunta que Tiago deixa para mim e para você aqui: você é submisso a quem? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Você é submisso a Deus, ou você é submisso às práticas mundanas? A pergunta que ele deixa para mim e para você aqui é exatamente essa: a Deus ou o diabo? Você é humilde ou você é orgulhoso? Sabe, irmãos, a gente precisa ter um entendimento, e eu falava com algumas pessoas exatamente sobre esse tema essa semana. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos ter amigos, nós precisamos andar com a ajuda de alguém, nós precisamos ter amigos, há um momento na sua vida, ainda que você caminhe sozinho, há um momento na sua vida que você vai perceber o quanto um amigo ou uma amiga fez falta na sua vida. Então, a questão de querer andar sozinho, muitas vezes é uma falta de humildade, e ele diz aqui, que eu e você, ele faz a pergunta, eu e você, nós somos humildes, ou nós somos orgulhosos? E sabe, irmãos, o texto diz que aquele que se quebranta, aquele que se coloca diante de Deus, aquele que reconhece os seus pecados, porque há uma grande diferença aqui, entre o humilde e entre o orgulhoso. Humilde é aquele que sempre reconhece os seus pecados, é aquele que sempre está disposto a ouvir, aquele que sempre está disposto a querer acertar, a querer separar das coisas que estão fazendo mal. Agora, o orgulhoso, qual que é a posição do orgulhoso? A culpa nunca é dele, ele nunca reconhece a culpa, ele nunca entende que precisa começar a partir dele, é sempre o outro, é sempre a sogra, é a esposa, é o marido, é o filho, é o patrão, ele nunca reconhece. E aí o texto diz, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós outros, e purificai os pecados e as dores. Porque ele diz o seguinte, que aquele que se humilha, aquele que é humilde, ele se aproxima de Deus. E para aqueles que se aproximam de Deus com a sua humildade, ele lhe presenteia com duas coisas. Se você é humilde, você terá resistência ao diabo. Você quer ser resistente ao diabo, resistente às tentações desse mundo? Seja humilde, reconheça os seus erros, procure ajuda. Entretanto, se você for orgulhoso, as coisas serão mais difíceis. A segunda graça que o Senhor concede àqueles que são humildes, a sua presença. A sua presença. Quando nós nos quebrantamos diante dEle, quando nós chegamos perto dEle, Ele se aproxima de nós. Ele reconhece a nossa humildade, o nosso desejo de caminhar próximo a Ele. Então, eu e você precisamos disso, irmãos. Muitas vezes nos humilhar e reconhecer os nossos pecados. Você já parou para pensar qual foi a última vez que você, diante de Deus, lá no secreto do seu quarto, lá no seu closet, na sua sala, onde quer que seja, lá no seu cantinho, no trabalho,
que você dobrou o seu joelho e você falou: Senhor, me perdoa por este ou aquele pecado? Você já fez essa reflexão? Você já fez essa reflexão? Senhor, eu estou aqui hoje para pedir perdão pelos meus pecados. Me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente vai vivendo e sem parar para refletir, sem parar para olhar essas coisas aqui que Tiago está nos alertando. E ele alertava os judeus que estavam espalhados pelo mundo. Como que vocês estão vivendo? Quais as práticas que vocês estão praticando? Vocês têm sido amigo de Deus ou amigo do mundo? Essa é a pergunta que tem que ficar no nosso coração, a reflexão para o nosso coração nessa manhã. Terceiro ponto aqui, que tem a ver com o versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Essa é uma graça que é dada aos humildes. Purificai as mãos, pecadores, aqui ele chama de pecadores, e vós sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Aí a outra pergunta que Tiago faz aqui: vida limpa ou atolados nas lamas? É uma decisão que eu e você precisamos ter. Vamos ter uma vida limpa ou uma vida atolada na lama? Ou uma vida manchada? Atolada não, pastor, eu não estou atolado, eu estou meio lambuzado aqui, mas atolado eu não estou. Então tá bom, vida limpa ou lambuzado na lama? E nota, irmãos, que ele usa duas figuras aqui do corpo humano. A primeira ele fala das mãos, né? Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, purificai as vossas mãos. Por que ele usa a figura do corpo humano, as mãos? Porque as mãos falam de obras, daquilo que nós estamos produzindo, daquilo que nós estamos fazendo. E o que nós temos produzido com as nossas mãos, com o nosso trabalho, isso tem agradado a Deus? Isso tem trazido alegria ao coração de Deus? Ou só está satisfazendo o seu ego, os seus desejos, os seus prazeres? A segunda figura que ele usa do corpo humano é o coração, que fala das intenções, fala do desejo, dos desejos mais íntimos, fala dos pensamentos. Então ele está dizendo: olha, purifiquem as vossas mãos e purifiquem os vossos corações, porque fala de desejos mais íntimos, de pensamentos, daquilo que a gente deseja fazer e daquilo que nós estamos produzindo. E aí a pergunta que fica: o que nós temos produzido tem agradado a Deus? O que você tem produzido tem agradado a Deus? A sua vida tem andado limpa ou tem andado atolada na lama? Sabe, irmãos, ele está escrevendo essa carta aqui, ele escreve aos judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus. E vocês sabem que os judeus, eles tinham hábitos de purificação. O sacerdote, ele não entrava no templo antes de se purificar. E o gesto mais simbólico da purificação era lavar as mãos. O sacerdote precisava lavar as mãos. Então Tiago faz aqui a mesma comparação, né? Ele usa a mesma comparação, a mesma linguagem, para que eles pudessem entender que a vida deles precisava ser pura, a vida deles precisava ser purificada e santificada. Por isso ele diz: olha, vocês precisam lavar as mãos de vocês, vocês precisam limpar o coração de vocês, para que se afastem dessas práticas e façam aquilo que agrada a Deus. E aí eu volto lá para o começo, porque muitas vezes parece que o meu vizinho avança e eu não avanço. Porque muitas vezes parece que os filhos dos outros avançam e os meus não avançam. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, existem circunstâncias da vida que às vezes não tem a ver com isso. Mas na maioria das vezes, são decisões erradas que temos tomado. E Tiago está dizendo aqui, é tempo de tomarmos boas decisões. O sacerdote, se não se purificasse, ele não entrava no templo. E Tiago está dizendo aqui, para mim e para você, que se eu e você não nos purificarmos as nossas mãos, purificarmos o nosso coração, nós não teremos uma entrada no nosso lugar, que será a nossa eternidade. Então ele diz, olha, há tempo de mudarmos a rota, há tempo de mudarmos as práticas, há tempo de não sermos mais chamados de infiéis, para sermos chamados de fiéis. Então é esse o alerta que Tiago deixa para cada um de nós. Mais uma pergunta aqui, o que ele fala no versículo 9: afligi-vos,
e lamentai, e chorai, converta o vosso coração em riso, em pranto, e a vossa alegria em tristeza. O que é isso, irmãos? Ele está dizendo aqui para a gente lamentar e chorar, e se nós estivermos sorrindo, é tempo de trocar a alegria, é tempo de trocar a festa por um tempo de tristeza. O que ele está dizendo aqui para mim e para você? Ele está falando aqui, irmãos, a respeito de quebrantamento. Quebrantamento. Ele fala aqui de arrependimento de pecados. E eu volto a dizer, quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho para dizer: Senhor, me perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. E aqui ele está levando eu e você para uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque sabe, irmãos, às vezes nós temos os olhos muito atentos e muito esburgalhados para o pecado do outro, para o problema do outro, para a vida do outro. E muitas vezes não somos introspectivos para olhar para o nosso pecado, para a nossa falha. E o que Tiago está instruindo aqui, ele está dizendo o seguinte: você vai ter um quebrantamento, ou você quer continuar tendo uma vida de derrota? Você vai se quebrantar, ou vai continuar nessa vida que você está levando? Que ele está levando a mim e a você para uma reflexão a respeito de que, para onde nós estamos conduzindo a nossa vida, para onde você está conduzindo a sua vida. E ele diz aqui, ele deixa uma reflexão para mim: quebrantamento ou derrota? Sabe, fala dos meus erros, dos meus pecados, não os pecados dos outros. Fala das minhas falhas, não as falhas dos outros. Fala das minhas necessidades, não das necessidades do outro. E muitas vezes, volto a dizer, isso é uma praga dentro da igreja. Uma praga dentro da igreja, né? Olhar para o defeito do outro e esquecer os seus próprios defeitos. Olhar para o pecado do outro e esquecer os seus próprios pecados. Olhar para a falha do outro e esquecer as suas próprias falhas. Então Tiago está nos levando para uma reflexão, irmãos, é tempo de nós nos arrependermos. Você quer cura para a sua saúde? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Você quer ter um casamento abençoado? Arrependa-se dos seus pecados. Você quer ter uma vida financeira melhor? Arrependa-se dos seus pecados. Você quer ter uma vida abençoada? Arrependa-se dos seus pecados. Você quer ver as suas orações rompendo o céu? Arrependa-se dos seus pecados. O Tiago nos instrui, o Tiago nos ensina hoje é exatamente a respeito disso. E eu quero terminar, hoje é um sermão curto, quero terminar como eu comecei, irmãos. Por que alguns parece que vão tão bem e outros não? Por que alguns parece que vão tão longe e outros não? Por que parece que dá tudo certo na vida de alguns e para outros parece que dá tudo errado? São decisões que tomamos para a nossa vida. A reflexão que precisa ficar para o teu coração nessa manhã é: eu sou resultado de todas as decisões que eu tomei aqui, até aqui. E eu vou ser resultado nos próximos anos de todas as decisões que eu estou tomando hoje. E Tiago diz, instrui a mim e a você: há tempo de nos arrependermos, há tempo de mudarmos de vida. Eu não sei como está a vida de cada um de vocês aqui, irmãos. Eu não sei o que você faz lá no secreto da sua casa, no secreto da sua empresa, no secreto do seu quarto. Eu não sei, mas o Senhor Jesus sabe. Eu sei da minha vida, da minha vida. E se você estiver passando por uma luta, passando por uma dificuldade, eu estou à disposição lá no meu gabinete para te atender a hora que você quiser, com sigilo garantido. Leva para o túmulo aquilo que você quiser abrir, para mim ou para minha esposa. Então, eu não sei de nada. Agora, a gente precisa ter o entendimento e a consciência de que tudo o que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, estão diante de Deus. Estão diante de Deus. Então, o Tiago nos leva a refletir nessa manhã como está a nossa vida, para que direção estamos levando a nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você diante desta palavra. Não converse não se distraia.